Palavra do Senhor na carta de Tiago, Tiago capítulo 1, a partir do versículo 19. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 19. A última sessão da carta, nós temos dividido esta sessão para estudarmos e absorvermos bem este ensino prático que Tiago trouxe para a igreja antiga, e porque é a palavra inspirada de Deus, é um ensinamento também muito valoroso para a igreja, de grande utilidade, é um ensinamento muito importante. Nós vimos desde o versículo 19 como devemos nos preparar para enfrentar a tribulação, e a tribulação ela pode vir sobre o cristão de diversas formas, de diversas maneiras. Aqui os irmãos estavam sofrendo com desemprego, estavam sofrendo perseguição, estavam enfrentando necessidade, estavam passando por enfermidades, tudo isso em uma situação extremamente difícil, onde eles não tinham até mesmo lugar fixo, mas viviam dispersos e perseguidos por causa da sua fé. A lição é a mesma, o ensinamento bíblico é o mesmo para que todo cristão saiba enfrentar a tribulação da alma, a provação que não está distante, não está longe de nenhum crente, e ele deve então observar o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler novamente a partir do versículo 19 até o versículo 27, e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo da palavra do Senhor. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Senhor nosso Deus, ajuda-nos mais uma vez a receber a Tua palavra, a acolhê-la com mansidão em nossos corações. Nós suplicamos ao Senhor o auxílio do alto, a sabedoria divina, para entender o que a Tua palavra nos diz e experimentar diariamente aquilo que o Senhor requer de nós. Em obediência e santo temor, é o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Versículos 19 e 20, vimos que ouvir é o primeiro passo para que entendamos a nossa situação em meio à provação e não dar ouvidos a qualquer voz. É importante lembrar novamente disto. Eu preciso dar ouvidos ao que diz o Senhor em sua palavra. E aqui há uma relação direta com a prontidão para ouvir o ensino, a instrução, a pregação da palavra. Fazendo isso, eu não vou produzir, não vou mirar carnalmente e então apontar
os meus olhos para os céus, me voltar contra o Senhor e dizer que Ele é o culpado de tudo que eu estou passando. Ouvir vai me levar a entender que até mesmo a provação é utilizada pelo Senhor para trabalhar em minha vida, para tratar do meu próprio coração. Eu preciso, então, ouvindo a palavra, fazer aquilo que é necessário, porque ser um mero ouvinte da palavra não vai adiantar nada para mim. Por isso o versículo 21 diz que eu devo lançar fora, eu devo me despir de toda impureza e acúmulo de maldade e acolher com mansidão a palavra que foi semeada como uma boa semente em meu coração. Vejam novamente o versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, o trabalho de acolher a palavra, de recebê-la corretamente, deverá ser uma tarefa diária para todo crente, para todos nós. Eu preciso expurgar, eliminar tudo aquilo que pode me prejudicar quanto ao conhecimento de Deus, quanto à verdade gloriosa de que o Senhor soberanamente, em sua providência, está conduzindo os meus passos. Para acolher a palavra de Deus com mansidão, que é poderosa para salvar a minha alma, eu preciso então estar envolvido nesse exercício maravilhoso que é ouvir e atender. Ouvir e acolher, não somente sentar, ouvir e ir embora e não buscar nada, mas eu devo sempre fazer esse trabalho, que é a obra santificadora do Espírito de Cristo em mim, e que me inclina o coração a desejar mais fazer a vontade de Deus em detrimento daquilo que antes me afastava dele. É uma grande tarefa, é um grande desafio para todos os crentes nos dias de hoje, que cada vez mais estão sendo bombardeados, influenciados por todo tipo de ideias. Por exemplo, o tempo que você gasta em frente a um computador hoje, a uma televisão ou a qualquer outro aparelho eletrônico com todo tipo de informação, pode embotar a sua mente e prejudicar você de voltar para o velho livro. Prejudica você a voltar os seus olhos para a palavra de Deus. E é interessante notar que por mais que os crentes reconheçam os perigos e os problemas que podem vir desta má utilização de recursos que muitas vezes até são bons, o perigo, ele nos arrodeia, ele nos rodeia, mas nós sempre estamos lá. Nós sempre estamos à boca da cova e corremos sempre o risco de cair naquele buraco. Por exemplo, ainda hoje crentes estão viciados, aprisionados às novelas brasileiras. São verdadeiras desgraças. Não venha me dizer que você é crente o bastante para saber separar o que é bom e o que é ruim. Se você tem consciência de que é ruim, você não deveria nem ver. Você deve, pelo contrário, exercitar-se em acolher com mansidão a palavra que foi implantada em sua alma. Não perca tempo, porque os dias são maus. Então, depois que o crente ele acolhe a palavra corretamente, o que é que ele deve fazer? Deve continuar ainda perdendo tempo em frente à televisão, em frente ao computador, em conversas que muitas vezes não edificam, ou deve voltar os seus olhos para o que a palavra diz, ouvir, e assim como o profeta Jeremias fez quando recebeu a revelação de Deus, comer a palavra? O que é que você deve fazer? O que é que eu devo fazer depois que acolho corretamente a palavra de Deus? Segundo o versículo de número 22, eu devo partir para a prática. Partir para a prática. Vamos ler juntos o versículo de número 22. Vamos ler lá, vamos lá.
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Depois que o crente acolhe a palavra corretamente, o que ele deve fazer? Deve partir para a prática. Uma igreja verdadeiramente cristã não é caracterizada somente por uma pregação fiel e cristocêntrica. Ela não é caracterizada somente por uma boa pregação, uma pregação fiel, uma pregação bíblica, não. Uma igreja verdadeiramente cristã é caracterizada por uma pregação cristocêntrica, mas também por cristãos cristocêntricos. É ouvir e praticar. Não é somente sentar-se e dizer que boa doutrina. Não é somente conhecer as confissões e os credos da igreja. Não é somente citar versículos, explicar doutrinas e até mesmo proclamar o evangelho. É fazer isto experiencialmente. É fazer isso vivenciando o evangelho. É ser crente na prática. E então, irmãos, muito mais pesa a responsabilidade na congregação do que no ministro. Ele é apenas um, e de certo os olhos do mundo sempre rodeiam o ministro do evangelho. Estão rodeando as casas dos oficiais da igreja. Estes precisam, acima de tudo, praticar o que ensinam, o que pregam, o que dizem. Mas não pensem, vocês, meus amados irmãos, que os olhos do mundo também não estão voltados para vocês. Olhando para o que vocês fazem, olhando para o seu comportamento, olhando para a sua prática no trabalho, nos estudos, nas relações, olhando para a maneira como você encara a enfermidade, tudo. Então, depois que eu acolho a palavra corretamente, o que é que eu devo fazer? Eu devo partir para a prática. Porque uma igreja de Cristo, a igreja do Senhor, ela é conhecida não somente por uma pregação cristocêntrica, onde Cristo é o centro da mensagem. Ela também é conhecida por ter cristãos que têm Cristo como centro de suas vidas. É aquela história que se repete, e vocês sabem muito bem do que eu estou dizendo. Ouvimos sempre o mundo, pessoas ímpias, fazendo chacotas e zombarias dos cristãos, porque vez por outra, muitos de nós não estamos sendo cristocêntricos quanto à nossa vida. Não estamos vivenciando o evangelho. E aqui era o problema, de fato, que foi identificado pelo apóstolo Tiago. Vejam só novamente o versículo 22, vocês já leram comigo. Tiago diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Prestem bem atenção na exortação apostólica. Tiago, ele usa o verbo tornar, ou seja, tornem-se. Ele dá uma ordem apostólica, e ele está falando isso porque aqueles cristãos não vinham colocando a fé em prática. Aqui nós encontramos a raiz da deficiência daqueles irmãos em enfrentar as tribulações. Qual era o problema? Eles tinham fé em Jesus? Tinham fé em Jesus. Eles criam na palavra de Jesus, mas por que não estavam colocando em prática a palavra de Jesus? Isso estava trazendo implicações seríssimas quanto à maneira que eles encaravam a tribulação. Eles não estavam entendendo, e as implicações dessa fé não colocada em prática estava conduzindo muitos ao desespero, a tentação de voltar atrás, a tentação de jogar tudo para o alto e considerar que aquilo não valia mais a pena. E esta é o grande problema que muitas vezes nós enfrentamos nos dias atuais, quando os crentes sabem tudo. Eles ouvem os sermões,
Mas porque não praticam estes sermões, eles estão incorrendo em alto engano. O tornar-se praticante é uma chamada bíblica para que eu ouça a palavra, acolha a palavra, pratique a palavra para que ela salve a minha alma. Como é que eu posso ouvir sermões de forma salvadora? É a grande questão aqui. Eu sou crente? Sou. Tenho fé em Jesus? Tenho. Mas por que então não triunfo em meio às tribulações? Por que não sou vitorioso face aos problemas e os dilemas da vida? Por que não encontro respostas, ainda que em meio aos caminhos misteriosos da providência, sei que o meu Senhor, Ele conduz os meus passos? Porque eu não estou ouvindo de forma correta a pregação da palavra. Tiago, ele vai dizer que se nós não nos tornamos praticantes da palavra e somos apenas ouvintes profissionais, meros ouvintes, nos enganaremos a nós mesmos. Observem a expressão final aqui no versículo 22, onde Tiago diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sem praticar o que ouviam regularmente em seus cultos, aqueles irmãos, eles estavam incorrendo em alto engano. Enganar-se a si mesmo aqui no sentido estrito da língua original significa o seguinte: aqueles irmãos, eles estavam fazendo uma avaliação errada de alguma coisa, e daí eles estavam levando alguém ao erro por causa desta avaliação enganosa. Se eu não ouço a palavra e procuro, acolhendo-a com mansidão, colocá-la em prática diante da provação, eu vou então praticar o auto-engano, farei avaliações erradas, não entenderei, não compreenderei a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou começar a pensar, por exemplo, como muitos têm ensinado hoje, que crente não adoece, que crente não pode viver na pobreza, que crente, não obstante a sua fé, a sua dedicação, o seu trabalho, o seu amor ao Senhor, pode ver o seu negócio falir. Que crente, mesmo sendo crente, está sujeito a todas as misérias deste mundo. Se eu não acolho com mansidão e pratico pela fé o que a palavra me ensina, o que o Evangelho traz para mim como uma palavra de conforto, eu vou então fazer uma avaliação errada de alguma coisa, de algo que está acontecendo na minha vida, e eu vou ser conduzido ao erro e vou levar muita gente a fazer a mesma coisa errada. Mas olhem que o que o Senhor Jesus, Ele nos orienta, Ele nos diz, e Tiago, o irmão do Senhor, está reproduzindo muito bem, é aquilo que nós precisamos sempre lembrar e reforçar em nossas vidas, reforçar em nossa caminhada cristã. Aqueles irmãos, os primeiros para quem Tiago escreveu, eles estavam se enganando pelo fato de terem avaliado erroneamente o valor de ouvir a palavra. E eles não estavam ouvindo sermões que pudessem salvá-los. Eles não estavam entendendo que a palavra poderosa para salvar precisa ser acolhida e praticada. Eles estavam se esquecendo das próprias palavras do Senhor Jesus, por exemplo. Jesus disse que Senhor, Senhor não garante a vida eterna. Vamos para Mateus capítulo 7 e vamos relembrar. Mateus 7, passagem que já foi vista por nós, a partir do versículo 21. Ouvir apenas, não acolher, não praticar, não produzirá os frutos esperados em nossa alma. Mateus 7, do versículo 21 ao 25, eu peço a atenção dos irmãos. Jesus, ele conclui o Sermão do Monte e ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, aquele que ouve, acolhe e pratica a palavra. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Deixar de acolher a palavra, que é aquela atitude onde, com um desejo santo de ouvir o Senhor, dizer quais são os meus erros e apontar para mim o caminho da fé, é agir de uma forma iníqua, é não praticar, é não fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E Jesus então, concluindo com a parábola, ele diz no versículo 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Não acolher e praticar a palavra pregada, a palavra ensinada, é auto-enganar-se acreditando que tudo vai bem. E muitos, de fato, diz o Senhor Jesus Cristo, no juízo final se apresentarão e dirão: Senhor, eu estou aqui, eu sou crente. E o Senhor vai dizer: eu nunca conheci você, saia daqui, aparte-se de mim. Você não acolheu e praticou a minha palavra. Você se auto-enganou e certamente enganou muita gente. Porque dizer apenas da boca para fora, Senhor, Senhor, não garantirá a vida eterna a ninguém. Mais uma vez, voltamos à mesma tônica, irmãos. Não é apenas importante que a igreja tenha uma pregação fiel, cristocêntrica, centrada na Bíblia. Não é apenas importante que a igreja tenha um pregador que fale o que deve ser dito, que ensine a palavra como deve ser ensinada. É importante que a congregação participe deste trabalho, desta edificação do corpo de Cristo. Como? Quando ela ouve o seu pastor pregar, quando ela ouve o seu professor ensinar a palavra, e ela acolhendo com mansidão diz: o Senhor está tratando o meu coração, os meus erros, e eu preciso praticar aquilo que estou em falta. Eu preciso, na dependência do Senhor, procurar melhorar naquilo onde tenho sido falho. É a tarefa da vida cristã, é o caminhar da vida com Cristo. Não pode ser diferente. E por isso o Senhor diz que fazer a vontade de Deus é importante, sim. Aí em Mateus capítulo 12, se os irmãos verificarem comigo, diz lá o último versículo do capítulo 12. Jesus estava falando ao povo, versículo 46, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar com ele. Versículo 47 diz que alguém se dirige ao Senhor e diz: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que trouxe o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí versículos 49 e 50, vamos ler juntos, vamos ler. E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, ouvir e praticar
acolher e praticar a palavra de Deus caminham junto, ou são verdades que caminham juntas à necessidade que todos temos de prontamente aprender com Cristo, prontamente atender a palavra de Cristo. Jesus diz que fazer a vontade de Deus sim garante a vida eterna, ou seja, viver para o Senhor. E quem vai a Jesus deve ouvir e praticar o que ele ensina. Ele deixou isso muito claro. Vamos para Lucas capítulo 6. É uma terceira passagem que gostaria de compartilhar com os irmãos, mostrando que o ensino apostólico, ele era cristocêntrico. E sendo cristocêntrico, não podia separar-se da grande necessidade que temos de fazer do nosso cristianismo, da nossa fé cristã, algo experimental, algo que faça diferença para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Então, Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49, 48, Jesus ele está mencionando novamente aquela mesma parábola do Sermão do Monte. Ela é citada por Lucas também. Agora, o detalhe aqui é o versículo 46. Jesus diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E aí ele vai dizer, versículo 48, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. As imagens aqui, elas apontam para um firme fundamento para a nossa fé, que é a palavra de Cristo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, seus ensinamentos, que resistirá toda e qualquer tribulação, aqui simbolizada pela enchente, pelo rio, pela força da natureza, que se não encontrar uma casa bem fundada, bem alicerçada, a derrubará. Aí está a grande necessidade para nós que somos cristãos nos dias de hoje. O grande risco que nós corremos quando nos tornamos apenas ouvintes de sermões é, ao sairmos daqui, nos esquecermos de tudo, não lembrarmos de mais nada. É não trabalharmos com a nossa família a necessidade de se aprender a palavra. Eu falei no domingo passado, mostrando a necessidade que temos dos nossos filhos participarem conosco do culto solene. Eu não quero dizer com isso que estou negando que muitas igrejas fazem um trabalho sério, mas o meu questionamento é se é bíblico retirá-las do momento em que elas estão sendo ensinadas. Porque você pode dizer, mas pastor, uma criança ela não acompanha, ela não aprende, ela não entende. Eu não sou tolo para dizer que ela compreende tudo, claro que não. Mas vejam que na tarefa do ensino, elas crescem. Os pais são ensinados a como cuidar da criança enquanto ela cresce. Eles também são desafiados a trabalhar com elas, à medida em que elas crescem, a prática de não somente ouvir, mas olha, lembra o que a palavra de Deus nos diz e o que nós aprendemos na igreja? Isso não agrada a Deus, isso exalta o Senhor. É uma construção, é uma edificação. Os pais, os chefes de família, as esposas, elas devem auxiliar, mas os homens não podem se esquivar, são responsáveis por fazer essa ponte com mulher e filhos. De você ouvir e saindo experimentar aquilo que acolheu em seu coração. Porque senão, o que é que vai acontecer? Vamos voltar para Tiago capítulo 1. Olha o que é que acontece. Tiago, ele mostra de maneira muito clara o que é que estava acontecendo com aqueles irmãos, porque não estavam praticando a palavra, nem acolhendo-a, nem praticando-a, e por isso eles não estavam sabendo enfrentar a provação.
eles não estavam alcançando integridade e perfeição à medida em que desenvolviam a sua fé. E por que isso tudo estava acontecendo? Eles foram comparados por Tiago a um homem que se olha no espelho e não toma qualquer providência para consertar os seus defeitos expostos na face. Vamos ver juntos lá em Tiago 1, o versículo de número 23 e 24. Vamos ler agora esses dois versículos. Vamos ler. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ele vai usar essa imagem. Naquele tempo, os espelhos eles eram feitos em prata ou bronze polido. Então se tinha uma ideia da imagem não perfeita, como nós temos hoje. E até a guisa de ilustração é interessante notar que assim como naquele tempo o véu estava sendo descortinado de seus olhos, hoje nós contemplamos a nossa imagem de uma maneira muito mais clara, muito mais perfeita. Temos a revelação completa. Agora percebam o risco de agirmos como aquele que ouve e não pratica a palavra. É como se nós nos acordássemos toda manhã, entrando no banheiro, olhássemos o nosso rosto. Quando a gente acorda, né? As mulheres não querem nem lembrar do que viram. E aí, com o rosto do mesmo modo que nós nos acordamos, às vezes babamos, às vezes ficam as remelas no olho, o cabelo está assanhado. Vocês sabem a tragédia que é. Você olha, você não faz nada, nem escova os dentes. Você coloca sua roupa, você põe perfume e você sai para trabalhar. A ideia é essa. Já pensou você chegar no trabalho assim? Ninguém faz isso. Mas é o grande risco que corremos quando não ouvimos a palavra e praticamos a palavra é sair de um jeito que normalmente, diariamente, nós jamais fazemos, ou jamais faríamos. Quando nós nos acordamos, nós olhamos como nós estamos, nós limpamos, ajeitamos, arrumamos. As mulheres muito mais, né? Se maquiam, se embelezam, se arrumam e não querem lembrar do rosto que viram quando acordaram e saem. Mas muitas vezes a nossa preocupação é tão grande com os aspectos externos da nossa vida e nos esquecemos que estamos fazendo constantemente isso com a nossa própria alma. A nossa própria alma. Ouvimos o sermão como se acordássemos, olhássemos o nosso rosto no espelho, ouvimos o sermão, saímos e do mesmo jeito que nos olhamos, continuamos. Não lembramos de como o nosso rosto natural estava, não procuramos corrigi-lo, não admitimos os nossos erros, as nossas falhas, onde precisa ser melhorada a nossa alma. E aí, ouvimos, e semelhante àquele que contempla no espelho o seu rosto natural, nos contemplamos, logo nos retiramos e nos esquecemos de como éramos. Era como se seguíssemos na rua do mesmo jeito que nos olhamos primeiramente quando o dia se inicia. Vejam que aplicação interessante, irmãos, para mostrar que é assim que o cristão que ouve e não pratica o evangelho, ele se assemelha. Ele não procura cuidar de si mesmo. Ele não procura aplicar aquilo que acabou de aprender. Ele está tão saturado da mensagem que muitas vezes ele diz: eu nem preciso ouvir mais o evangelho. E aí, quando ele age assim, ele diz: olha, eu já sei tudo, eu não preciso mais ouvir. E olha só, pastor, eu até estou pensando se vou à igreja. Ele é tão cristão quanto um cachorro é. Uma frase forte, né? Mas não foi minha não, essa frase é de Calvino, viu? Qualquer coisa se resolvam com ele. Calvino, certa vez comentando a palavra, ele diz que alguém que
rejeita a palavra a tal ponto de dizer que não necessita mais dela, do evangelho, ele é tão cristão como um cão. Em que sentido? Não faz diferença para ele. Por que não faz diferença para um cachorro vir para a igreja? Ele não vai entender nada. Eu tenho um cachorro em casa e é interessante que ele se acostuma, ele se condiciona. O culto começa, culto doméstico, sentamos no sofá, ele senta nos meus pés. Aí ele dorme até ronca. Aí quando termina o culto, ele ouve o amém, ele se levanta e vai para a cama dele. Ele não aproveita nada. Mas é assim que muitos cristãos agem. Quando ouvem o sermão, mas não acolhem, não praticam. E como isso é necessário, irmãos, como isso é importante. Mas nós vamos continuar no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. E a minha oração é que nessa sequência de estudos, prossigamos, atentando para a necessidade que temos de nos tornar a cada dia. A ideia é de algo contínuo, a cada dia, a cada momento, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não somente ouvintes. Que a palavra de Deus encontre lugar especial em nosso coração e que a fonte da celeste vida, ela manifeste o seu poder em nossa alma. Que possamos entender que uma igreja forte, bíblica, ela se constrói à medida em que ouve a palavra, aprende a palavra e torna esta palavra viva quando a experimenta, quando está aberta a ser corrigida pelo Senhor, quando está pronta a atender o chamado de Cristo. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, nosso maravilhoso Pai, bendizemos o Teu santo nome, porque a Tua palavra é maravilhosa e ela nos instrui, ela traz aquilo que a nossa alma necessita, ela trata o nosso coração, ela derruba e quebra ídolos do nosso coração, ela apresenta a centralidade de Cristo, a centralidade da cruz. Ela nos convida a ouvir pregações, estudos bíblicos, o ensino da palavra, o aconselhamento pela palavra, a instrução que recebemos de irmãos da maneira correta. Quando ouvirmos a palavra, o Senhor nos ensina que prontamente devemos acolhê-la com mansidão e praticá-la, porque a palavra se torna poderosa para salvar a alma se acolhida e praticada. Nesta tarefa, onde o Senhor desenvolve em nós a salvação, santificando as nossas almas, nos preparando para o céu, pedimos ao Senhor, corrige-nos, edifica-nos, assiste-nos em meio às tribulações pelas quais passamos. O Senhor conhece a necessidade de cada irmão e irmã aqui presente. Conhece as necessidades das famílias do Teu povo. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender como a Tua palavra é importante. E ela sempre traz para nós o ensinamento sábio e que deve ser aplicável a nós. Quando o Senhor trata da fé, quando o Senhor trata da graça, quando o Senhor trata do pecado, quando o Senhor fala da glória de Cristo, quando o Senhor trata da família, de pais e filhos, quando o Senhor fala sobre a igreja, salvação, vida eterna, a esperança que temos após a morte, que todas estas verdades, ó Senhor, quando ensinadas, sejam acolhidas por nós e praticadas diariamente. Vivemos tempos difíceis, ó Senhor, de tantas ideias e de tantos pensamentos. Livra-nos de enganarmos a nós mesmos, nos tornando apenas ouvintes profissionais, anestesiando as nossas almas. Mas ajuda-nos, ó Senhor, ao identificarmos o que a Tua palavra nos diz, dizer, não que esta mensagem, ela foi importante para o meu irmão,
mas que esta mensagem ela foi importante para a minha alma, para a minha vida. Dá-nos a graça de, com humildade, entendermos como é importante para todos nós ouvir esta mensagem. É no nome de Jesus que oramos. Amém.